Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade aos nossos estudos, hoje a gente vem com a segunda parte da nossa aula de formação de líderes embasando valores humanos, correto? Lembrando que semana passada, conforme já está aqui na tela, a gente falou um pouquinho da primeira parte, desse conceito tão rico e tão importante para as empresas e para o profissional em si, que um dia poderá, na realidade, exercer a função de um líder, né? Lembrando que eu falei na aula passada para vocês que não é porque uma pessoa no atual momento não vive dentro de uma empresa um cargo, ou seja, não vivencia um cargo de liderança, né, que ela não é um líder em si, ela não pode ter aspectos que formam um líder, né? Os aspectos, como foi comentado na aula passada, igual está aqui na tela, se a gente for falar, né, a gente falou um pouquinho dos valores humanos, né? O conceito de ética, moral, o que são os valores, aí falamos na parte da flexibilidade, da integridade, da honestidade, da humildade em si, todos os conceitos, todos os aspectos que formam o ser humano em si e conduzem a ele a ser um líder. Entendeu? Então não é porque a pessoa não exerce essa função de liderança dentro de uma organização empresarial que ela não representa isso para outras pessoas. Claro que representa e deve buscar esse conhecimento para desenvolver essas habilidades, né, chamadas soft skills, né, para desenvolver e aplicar na vida dela, na área pessoal e também futuramente na área profissional, correto? Sendo um líder dentro de uma empresa ou não sendo um líder dentro de uma empresa. Por quê? Porque a gente tem que inspirar as pessoas. E esses aspectos que a gente falou ali conduzem essa inspiração. Né? Falamos também sobre o aprendizado dos valores. Né? Conceituamos todos os valores e falamos um pouquinho sobre a área pessoal e a área profissional. Como que isso conduz? Como que é aplicado, né? E aí relacionamos dois conceitinhos que é básico do ser humano, que é a ambição e a ganância. Diferenciamos os dois, correto? Falamos o que a ambição é uma parte de busca de foco, de metas e alcances de objetivo, né? E a ganância em si é quando essa busca de foco ela se torna algo assim que a pessoa quer a qualquer custo, entendeu? E aí não vira mais um aspecto de ambição, né? Ah, eu tenho que trabalhar e conquistar aquilo. Não, já vira um aspecto de arrogância, né? De que você tem que conquistar aquilo para mostrar, para provar para a sociedade, para as pessoas que você é melhor do que os outros. Aí já o ser humano ele esquece dos valores e um líder quando ele pensa desse jeito, na realidade ele se torna ganancioso e extremamente competitivo. Ele esquece o lado comportamental cooperativo. E a nossa aula, falando de formação de valores, embasando todo esse procedimento da liderança, nessa aplicabilidade dos valores relacionado à liderança, ela tem a proposta de mudar o pensamento das pessoas e é o pensamento de vocês que eu quero tocar, refletir nesse processo que a gente tem que mudar essa visão. Eu não tenho que ser ganancioso, mas eu tenho que ser ambicioso, né? Claro, eu não posso fazer com que essa ambição se torne uma ganância, porque se isso acontecer, né, na realidade, eu vou esquecer dos valores humanos. Eu comentei também que dentro dessa proposta de valores, a sociedade de hoje, infelizmente, ela não segue esse conceito primordial de valores. Por quê? Porque isso já foi esquecido, infelizmente. E não pode acontecer isso. Então, essa reflexão, essa aula, né, que foi dividida em duas partes, é para mostrar para nós que a gente tem que refletir a cada dia nesses conceitos. Por quê? Porque eu sou líder a todo momento, seja num cargo, ou seja na minha família, ou seja como pessoa, como ser humano. Então essa é a formação da liderança embasando os valores humanos. Então vamos lá, como proposta da aula de hoje, os conceitos que a gente vai falar mais específico
aos conceitos de liderança. Lembro que na aula passada citei muito a imagem em si de Jesus como um ser humano líder, né? Falei muito disso, pegando ele como exemplo. E hoje não vai ser diferente. Hoje eu também vou entrar dentro dessas perspectivas desses assuntos, desses conceitos, e também dando alguns exemplos relacionados à própria imagem de Jesus e de outras pessoas também, correto? Então eu convido vocês a ficarem atentos, pegarem o material de vocês para a gente desenvolver esse conteúdo e enriquecer mais esse conceito de liderança, tá? A princípio a gente vai falar um pouquinho do que é a liderança e diferenciar ser chefe de ser líder, né? Depois, o líder e sua equipe, né? E estilos de liderança que motivam uma equipe para finalizar tudo isso, correto? Então, mais uma vez, eu convido vocês e prestem bem atenção, porque, como eu sempre falo, o conhecimento é fascinante e é algo que eu e vocês, né, sempre temos que buscar, correto? Então, vem comigo, vamos lá. Primeiro slide que a gente tem do conteúdo em si, né? A formação de líderes. O que é líderes, né? Vamos lá. Tem pessoas que acham que um líder é um chefe, mas na realidade, né, a gente tem que buscar essa reflexão que chefia é uma coisa e liderança é outra coisa, correto? E aí a gente vai diferenciar o que é ser chefe e o que é ser líder. Vamos lá, vamos comigo aqui. Primeiro, o que é liderança, né? O que é liderança? Ó, nessa imagem que a gente tem aqui, bem no cantinho da tela, está escrito lá: o verdadeiro líder não tem necessidade de comandar. Já começa por aí. Por quê? Porque quando ele exerce um procedimento de comando, mas embasado em valores, ele não exerce poder, ele exerce autoridade, do qual a gente vai ver o conceito também. Aí fala assim, ó, não tem necessidade de comandar, né? Contenta-se em apontar o caminho. Então o líder, ele é diferenciado. É aquele que ele comanda sim, mas ele comanda de um jeito diferente, correto? Ou seja, ele instrui como que você vai desenvolver a sua caminhada, a caminhada das suas funções num trabalho. Infelizmente, hoje a gente não tem muitas pessoas com esse pensamento. Na realidade, a gente tem pessoas que exercem, melhor dizendo, cargos de líderes, correto? Mas não são preparadas para isso. Ah, professor, mas quer dizer que então eles não têm potencial? Como eu sempre falo, todos nós temos potenciais, né, imensos para desenvolver as nossas atividades e crescer com o nosso conhecimento. Mas tudo isso requer preparo. E é isso que eu estou fazendo para vocês. Estou tentando estimular essa reflexão que te preparem, né, a um dia vocês desenvolverem, né, funções como líderes, pensamentos, não um dia, mas nesse atual momento, né, a partir dessa aula, dessa seleção de aulas, né, da primeira e da segunda aula que a gente teve em relação à liderança, para a gente formar esse pensamento e melhorar as nossas atitudes, né, sempre pautadas nos valores humanos, do qual a gente já conversou na aula passada. Então, conceito de liderança, vamos lá. Liderança é a habilidade de influenciar pessoas para trabalharem entusiasticamente, visando atingir aos objetivos identificados como sendo para o bem comum, correto? Está ligada à autoridade. Como eu disse, né? Um bom líder, ele não desenvolve o poder em si, ele desenvolve simplesmente o aspecto de estimular as pessoas, de incentivar as pessoas. E isso ele conquista com autoridade, está ligada à autoridade esses conceitos. Né? Então é uma habilidade, né? E como eu sempre falo, isso ele faz com que essa habilidade ela flua dentro de nós. Para isso tem que buscar conhecimento. E aí eu cito novamente Jesus. Mas Jesus ele era perfeito, ele era maravilhoso, as suas atitudes, sim, só que ele era ser humano também. Então, como eu falei semana passada, ele veio na Terra sem precisar aprender a ser humano. Ô louco, professor, sim. Por quê? Porque ele veio ver como que a gente sentia na pele as nossas angústias,
as nossas emoções, do qual a gente já falou em algumas outras aulas, né? Por quê? Porque naquele momento ele não era só espírito, ele era ser humano. Então, tudo que um ser humano sente hoje de angústia, Jesus também sentiu. Mas o que fez ele ser perfeito? Né? Coisa que nós nunca vamos chegar à perfeição de Jesus. Mas o que a gente tem que buscar para nós? Os conceitos que ele deu para nós em cima dele como um líder, não um líder religioso, eu estou falando, mas um líder como ser humano. E ele tinha todos esses conceitos, né? Ele comandava de um jeito diferente, ele era enérgico na hora que era para ser, ele cobrava no momento que era para ser, ter a cobrança, correto? Mas toda a cobrança dele era com uma explicação, era um ensino. Por quê? Porque ele inspirava as pessoas. E é isso que os conceitos de liderança têm que fazer com o ser humano. Né? Quando ele está preparado para ser um líder, ele tem que inspirar, ele tem que mostrar o caminho e fazer com que aquela pessoa percorra aquele caminho. Né? Como que ele faz isso? Conquistando a autoridade, conquistando o respeito das pessoas. E isso ele só vai ter quando ele mostra que ele desenvolve aquilo que ele fala, que ele age. Ah, mas ele é perfeito? Jesus era perfeito, nós não. Mas a gente pode sempre fazer com que, com o nosso conhecimento, a gente tome atitudes conscientes. Podemos errar, faz parte, mas desde que eu assuma a minha responsabilidade e não transfira a responsabilidade, como a gente vê pessoas que exercem cargos de liderança e faz isso, né? Não assume os erros, né? Foge de problemas, transferindo sempre para o outro. Pessoas chamadas de líderes, ou seja, não sabe gerir um processo. Isso não é só numa organização hospitalar, uma organização pública, isso é nas empresas privadas, isso acontece também, e nas próprias famílias, pessoal. Estamos carentes de pessoas que pensam e agem como líderes. Por quê? Porque a grande maioria das pessoas, infelizmente, quando não tem aqueles valores que foram discutidos na nossa última aula, elas agem como chefe. E aí o que é a chefia? O que é chefiar? É a tendência de comandar pessoas pressionadas, jogando a responsabilidade em cima de sua equipe quando algo não dá certo e se vangloria quando um objetivo é alcançado, está ligado ao poder. Esse tipo de pessoa é o que mais tem na nossa sociedade. E aí, eu não vou falar do mundo em si, mas eu estou falando do nosso país. Claro, no mundo existe sim, todos os lugares, mas no nosso país tem muita pessoa que exerce funções que eram para pensar como líderes, mas pensam como chefe. Né? E isso daí não é só em empresas públicas ou empresas privadas, mas dentro das nossas famílias também, porque é onde começa o nosso conceito de liderança. Entendeu? Então hoje muitas pessoas não inspiram as pessoas, mas desmotivam as pessoas. Por quê? Porque exercem atitudes de chefes. E chefes exercem poder. E poder não conquista respeito. Né? Poder pressiona as pessoas. É como fala, jogam a responsabilidade, transferem a responsabilidade para as pessoas, sendo que a pessoa que comanda, na realidade, que exerce aquela função, tem que chamar a responsabilidade para ela e dar a cara dela para bater. E aí eu volto a falar, Jesus fazia isso. Jesus dava a cara dele para bater. Por quê? Porque ele pensava como líder. Como sempre a gente argumenta aqui e questiona, mas Jesus era perfeito, mas ele era ser humano. E ele podia errar a qualquer momento, porque o que nós sentimos, ele sente. Ele também sentia. Né? Ele veio, olha que lindo isso, pessoal. Por isso que eu falo, o conhecimento é fascinante. Aproveitem essas aulas, encham desse conhecimento. Por quê? Porque Jesus veio sem precisar aprender a ser humano, a sentir as nossas emoções. E ele exerceu, até o último dia que ele ficou como ser humano na Terra, ele exerceu de uma forma inspiradora. E pode ver que é tão lindo isso que muitas pessoas não acreditam no que Jesus foi como pessoa e não acreditavam naquele momento.
como num líder exemplar hoje também não acreditam. Né? Mas a gente tem que ter esses conceitos e não ser ter um conceito de chefe, né? Pressionar pessoas, transferir a responsabilidade, não assumir erro, exercer poder, humilhar pessoas. Isso eu canso de ver pessoas fazendo isso, tendo conceitos de chefes. Né? Chefe não é líder. Líder é aquele que inspira, o chefe desmotiva, pressiona. Então, se você exerce já um cargo de liderança ou você, em algum momento da sua vida, você tem essa visão para as pessoas, inspire as pessoas e não desmotive. Então, busque conhecimento, né? Busque o conhecimento para ter autoridade e não poder, porque a autoridade se conquista e o poder, ele é algo extremamente ganancioso. Faz com que a pessoa age de uma forma totalmente diferente do que talvez a essência dela é. Sabe por quê? Porque às vezes ela esquece daquilo que a gente conversou na aula passada, que são os valores humanos, que é a humildade, que é a honestidade, que é a integridade, a tolerância. Tudo isso conduz uma pessoa como ser humano para ser inspiradora, ou seja, para ser um líder e não um chefe. Conquistar autoridade e não poder. Vamos lá, continuando. Aí entra autoridade e poder. O que é autoridade? O que é poder? Vamos lá, autoridade. Olha que legal. Não vamos começar por poder, correto? Poder é a faculdade de forçar ou coagir alguém a fazer sua vontade por causa de sua posição ou força, mesmo que a pessoa preferisse não fazer. Olha só, extremamente prepotente, extremamente arrogante, correto? Tem respeito nesse conceito de chefe, de poder? Quem faz isso? O chefe, aquela pessoa que, né, exerce aquele poder em cima da pressão das pessoas, transferindo a responsabilidade para as pessoas. E aí, quando algo acontece de bom, se vangloria pensando só nele e não no todo, na equipe em si que conquistou aquilo. Estamos cansados de ver isso, ver seres humanos com esse pensamento. Por quê? Porque gostam de exercer poder. O poder, às vezes, ele coloca a pessoa lá em cima, com uma forma de marketing. Só que, ao mesmo tempo, ele pode derrubar essa pessoa. Por quê? Porque as pessoas não respeitam, né, quem exerce poder. Porque o poder, ele pressiona, ele não ajuda, ele atrapalha. Por isso que a gente tem que conquistar o quê? A autoridade, que é o outro conceito que a gente tem aqui. O que é a autoridade? É a habilidade de levar as pessoas a fazerem de boa vontade o que você quer por causa de sua influência pessoal. É o que Jesus fazia. Entendeu? Então quer dizer que você vai ser bonzinho? Não, você vai, através da sua imagem, das suas atitudes, dos seus valores, conquistar respeito, autoridade. Por isso que o poder está ligado a exigir a obrigação. A pessoa trabalha por obrigação e a autoridade está a conquista do respeito. Quantas pessoas que você trabalha ou já trabalhou que você sabe que só trabalham por obrigação. Por quê? Porque talvez a pessoa que é superior dela é um chefe, exerce poder em cima dela, então ela faz de qualquer jeito. E quantas pessoas que você já viu fazer simplesmente porque o superior dela, ele exerce autoridade, ela tem respeito, então ela faz por respeito aquilo, né? Claro que se a gente fosse colocar em 100% hoje dentro do nosso país, a gente ia observar mais pessoas, mais de 50% das pessoas, 60%, 70%, até mais do que isso, exercem poder hoje, infelizmente, e não exercem autoridade, que é a conquista de respeito. Simplesmente por quê? Porque não tem mais os valores humanos. E aí trabalha tudo que a gente já falou dentro desse espiral do conhecimento, que a cada dia a gente vai montando um quebra-cabeça pessoal. Né? Por quê? Porque não tem valores? Porque não tem os pilares da educação.
Porque junto com os pilares não tem as funções administrativas que gerenciam não só a pessoa, mas com as organizações. Entendeu? Não tem aqueles aspectos que conduzem o planejamento, que é missão, visão e valores dentro da empresa e impregnada nas pessoas que trabalham, porque não se dão respeito. Porque cada um pensa somente em si. Não tem aquela visão de colaboração, mas sim somente de competitividade. Competitividade é importante para o ser humano, mas se não tiver a competitividade sem a cooperatividade, nada vai conseguir. Então eu tenho que ter um equilíbrio. Por isso que lá no início das nossas aulas, na hora que a gente estava definindo o que era ciência, arte, teoria, analisando a administração como um processo gerencial, eu falei das emoções básicas que conduzem o ser humano, que a gente tem que ter um equilíbrio emocional. Por quê? Porque nós entraríamos num espiral do conhecimento, onde a gente vai montando um quebra-cabeça a cada aula. E essa aula, ela vem quase fechar esse quebra-cabeça, correto? Ainda falta mais uma aula para a gente entender esse conceito de observar a administração como gestão, como um aspecto que gere, seja empresas privadas, públicas e principalmente o que vocês vão trabalhar futuramente na parte hospitalar, né? Que não deixa de ser uma empresa pública, na grande maioria, mas também tem empresas privadas também que estão dentro desse segmento. Então, pessoal, esse fundamento é de extrema importância, autoridade e poder. Eu, como líder, eu tenho que saber até que ponto eu tenho que buscar a autoridade e eu não posso deixar que essa autoridade se transforme em poder, porque senão eu vou deixar a minha ambição de lado e vou se tornar uma pessoa gananciosa, extremamente competitiva e menos cooperativa, e aí eu vou entrar dentro daquele conceito que a gente viu em algumas aulas, que é a administração pautada somente no aspecto capital, onde eu tenho que derrubar as pessoas, e isso não é bom para nós, não é bom para as empresas, não é bom para as pessoas em si, para a sociedade. Por isso que eu tenho que sempre me pautar a minha vivência nos valores humanos, correto? Continuando, o líder e sua equipe. Um líder é aquele que faz sua equipe trabalhar em função do melhor do bem comum. Deve gostar de conviver com gente, principalmente, pessoal, como eu falo, Jesus amava conviver com gente, né? Vamos lá, no qual sempre analisa o perfil de cada liderado, de modo a influenciá-lo a melhorar sempre, sempre estimulando. Você consegue, você tem potencial, correto? Pessoal, vou dar o meu exemplo para vocês. Eu estou aqui, né, na função de professor, mas o professor não deixa de ser um líder da classe. Por quê? Porque eu tenho que estimular vocês a querer esse conhecimento, a influenciar vocês, a mostrar para vocês que vocês têm potencial para estudar, para buscar esse conhecimento que melhora vocês como pessoa, como se forma em ser humano, como eu disse na primeira aula. A gente busca estudar não somente para formar em técnica, radiologia, em administração, em qualquer curso, mas a gente busca primeiramente se formar em ser humano. E é isso que o professor, como um líder de vocês dentro dessa disciplina, faz com que vocês reflitam na busca desse conhecimento, estimulando vocês a estudar a cada dia, a vivenciar o que a gente aprende aqui nesses conceitos gerenciais na área pessoal e na área profissional de vocês. Por isso que eu sempre falo que a gente entra num espiral do conhecimento, onde a cada aula a gente vai montando um quebra-cabeça. Então, por isso que eu sempre digo, aproveitem as nossas aulas, correto? Continuando. Então, influenciá-lo a melhorar sempre. Você pode melhorar sempre, isto é, crescer como ser humano cotidianamente, ou seja, todos os dias. Todos os dias nós somos capazes de criar habilidades e melhorar, e habilidades que inspiram outras pessoas. Por quê? Porque eu sou um líder, vocês são líderes e a gente tem que ser exemplos para outras pessoas. Professor, mas eu não exerço o cargo, mas um dia você pode exercer. Mas hoje você é para alguém um líder.
correto? Para você mesmo, você é o seu líder, então a gente tem que ter essa formação de conhecimento. Olha só que legal, um líder deve satisfazer as necessidades ou vontades de sua equipe? Eis um questionamento. Ou seja, será que quando ele só satisfaz a vontade de uma equipe, ele é considerado líder? Ele pode ser chamado de líder? Ou quando ele satisfaz as necessidades, né? Ele pode ser considerado ou ser chamado de líder? E aí? Né? Ser um líder, olha como a gente vai responder com esses aspectos, né, que formam esse conceito. Olha só. Ser um líder é conquistar respeitos de seus liderados. Com isso, suas vontades serão substituídas por necessidades. Já matamos a pau aqui. Já falamos tudo. Poderíamos acabar a aula aqui. Por quê? Porque quando eu conquisto o respeito dos meus liderados, a vontade desaparece. Aí a gente começa a trabalhar em equipe para suprir as necessidades de todos. É isso que Jesus fazia como ser humano. E ele deixou um legado para nós seguirmos e fazermos. Mas, professor, o ser humano é tão falho. Por quê? Porque ele não gosta de entender para aprender. É simples, pessoal. É simples. Eu posso ser melhor todo dia, mas esse melhor não é só ser individual. É mostrar que eu inspiro, eu sou exemplo para pessoas. Então, eu não tenho que fazer as vontades das pessoas, mas sim suprir as necessidades. Por isso que a educação básica hoje, tanto familiar e escolar, é falha. Por quê? Porque você vê pais e mães que são líderes satisfazendo o quê? As vontades dos seus filhos e não as necessidades. E aí criam pessoas que um dia vão exercer funções de políticos, né? Funções de médicos, de professores, de empreendedores, num contexto geral desregrada, ou seja, não tiveram a formação dos valores, porque sempre satisfazeram as suas vontades e não suas necessidades. Nunca corrigiram. Isso é grave, pessoal, é o que mais a gente observa hoje. Né? Essa realidade que não existe, né? Que é irreal, a gente tem que buscar a viver uma realidade que não é fácil. Então, quando eu satisfaço as necessidades das pessoas, né? Seja dentro da família, seja dentro da empresa, é algo que é difícil para as pessoas. Por quê? Porque eu estou disposto a mostrar para ela que o mundo não é fácil, que a facilidade é só conquistada por meio de quando eu venço a minha dificuldade. E isso é para poucos, isso é para aquele que busca ter maturidade de conhecimento, de ter a sua formação do conhecimento em cima de conceitos educacionais que formam ele como ser humano e líder. Jesus deixou esse legado, então siga isso para você ser o melhor ser humano sempre. Olha o outro aspecto, um líder faz com o que é preciso ser feito e não o que os outros querem que ele faça. Ó, matou de novo. Quem fazia isso? Jesus. Né? Aí eu vou entrar um pouquinho no conceito espiritual. Jesus curava as pessoas? Não. A fé das pessoas curava. Então Jesus, ele só fazia o que era preciso ser feito. Correto? Então se a pessoa merecia aquilo porque ela buscava, a cura já existia. Através do que ela buscava. Então ele inspirava as pessoas a buscar aquilo. Olha que lindo isso, pessoal. O papel do líder, próximo aspecto, não é dar ordens, mas sim servir para ser servido. Se você pegar o Novo Testamento, seja numa Bíblia católica ou evangélica, vocês vão ver que Jesus servia para ser servido. Existe a passagem que ele lava os pés dos discípulos, porque ele está servindo. Um líder faz isso. Por quê? Porque é prova de humildade, é valor. E quantos de nós faz isso hoje? Quase ninguém.
Ninguém está disposto a servir para ser servido. Sempre eu quero entrar na empresa e pegar o cargo do presidente, tá? Mas como que eu vou fazer? Eu tenho todo um caminho para chegar lá. Eu tenho que amadurecer meu conhecimento, eu tenho que conquistar a autoridade, eu tenho que me formar como ser humano para galgar isso. Isso é fácil? Não. Mas aí o que as pessoas, de vez elas ser cooperadoras para conquistar isso, ter como um aspecto de ambição e não de ganância, ela esquece disso e se torna competitiva, só simplesmente gananciosa, derrubando as pessoas para conquistar a presidência. E aí acabam fazendo coisas erradas, acabam não conquistando o respeito das pessoas, não inspirando as pessoas a fazer as coisas certas e sim coisas erradas. Olha como a importância do líder, né, de uma pessoa que exerce um cargo de liderança, ela é fundamental para o outro. Porque se eu faço coisas erradas, eu inspiro coisas erradas, fazendo, de vez eu ser líder ou sendo chefe, a pessoa que está abaixo de mim também vai seguir o meu exemplo. E aí não vai ficar o bom exemplo, mas sim o mau exemplo. E hoje a gente está tendo muitas pessoas que estão sendo formadas em cima do mau exemplo e não do bom exemplo. Como essas pessoas um dia vão exercer cargos de liderança, vão ser somente chefes, vão exercer poder, vão derrubar pessoas. Por quê? Porque não buscam conhecimento, porque não fazem isso que a gente está falando. Ah, professor, mas você está falando é fácil. Não, é extremamente difícil, mas eu tenho que buscar ser melhor a cada dia. Por quê? Porque eu tenho potencial para fazer isso. Por isso que eu tenho que me preparar. E eu estou falando para vocês refletir nisso e se prepararem. Continuando, o líder inspira as pessoas a fazerem o melhor e não o possível. Então nunca faça o possível, porque o possível é o quê? É abaixo ou dentro do esperado. O melhor, sempre eu estou disposto a ser acima do esperado, ser o diferencial, mas não com o aspecto de competitividade somente, mas sim cooperatividade. Eu estou sendo cooperador, por isso que eu tenho que ter um equilíbrio. Um bom líder tem isso na sua mente a todo momento. Quando ele percebe que ele está caindo, ele lembra disso e ele começa a desenvolver de novo. Por isso que a gente tem que se atualizar e buscar conhecimento sempre. Estilos de liderança que motivam uma equipe. Olha só, líderes determinados exigem o cumprimento imediato das tarefas. Líderes agregadores criam laços emocionais e harmônicos. Líderes democráticos estabelecem consenso mediante a participação. Líderes engajadores esperam excelência e direcionamento próprio de seu pessoal. Líderes conselheiros desenvolvem as pessoas com vista para o futuro. E aí, se eu estivesse na sala de aula com vocês, como eu gostaria de estar nesse momento, eu perguntaria: qual desses é o melhor? Será que é o determinado? Será que é o agregador? Será que é o democrático, o engajador ou o conselheiro? Ou todos? Ou será que não tem o melhor? E aí? Qual seria a sua resposta? Fica para você refletir, mas o professor vai dar o ponto de vista dele para ajudar você a refletir. Veja só, não existe o melhor, existe o seu perfil ou o perfil das pessoas como líderes. Então vai ter pessoa que vai ser mais determinado, vai ter pessoa que vai ser mais agregador, mais democrático, mais engajador, mais conselheiro. Só que tem um porém nisso. Se eu for somente determinado, eu vou exigir o cumprimento imediato das tarefas, ou seja, eu começo a pressionar as pessoas, eu estou exercendo o poder somente. E aí eu deixo de ser líder. Se eu for só agregador, eu crio laços emocionais e harmônicos. As pessoas vão começar a enrolar eu. Entendeu? Por quê? Porque eu me compadeço muito com a dificuldade delas. Então, eu tenho que também tomar cuidado com isso. Líderes democráticos estabelecem consenso mediante a participação. É importante ouvir, sim, mas a última palavra é de quem? Do líder. É sua. Você tem que assumir a responsabilidade. E aí a gente cansa de ver líderes democráticos que deixam os seus subordinados assumir a responsabilidade e tomar as decisões. E não assumem a responsabilidade. Por quê? Porque preferem
transferir responsabilidades. Então eu não posso ser somente democrático. Líder engajador. Se eu for só um engajador, esperam excelência e direcionamento próprio de seu pessoal. Se eu for ficar esperando que tudo seja perfeito, pessoal, que todos da minha equipe façam um trabalho perfeito, às vezes eu vou me decepcionar. Então, eu tenho que ser engajador sim, só que eu tenho que entender que cada um tem um perfil. Então, eu tenho que ter uma visão, maturidade de conhecimento. E aí o líder conselheiro, né? Se eu for só o líder conselheiro, desenvolver as pessoas com vista para o futuro, legal. Só que eu tenho que fazer com que aquelas pessoas olhem o futuro, mas vivam a realidade do seu presente e vejam o que fizeram no seu passado para poder fazer do seu futuro melhor. Entendeu? Então, claro, como eu disse, vai ter pessoas que vai ser mais determinado, mais agregador, mais democrático, engajador, sim, ou conselheiro, normal. Só que um bom líder vai sempre buscar formar todos esses conceitos no seu pensamento e nas suas atitudes, se equilibrando. Eu posso ser mais determinado, só que eu também não posso ser só mais determinado. Eu também tenho que ser agregador. Ah, mas se eu for só mais agregador, eu tenho que ser determinado, tenho que ser democrático também, tenho que ser engajador e conselheiro. Entendeu? Ah, e se eu for só democrático, mais democrático, eu também tenho que buscar ser também agregador determinado. Então, eu tenho que andar em cima desses conceitos para me formar como líder. Por mais que o meu perfil é melhor em um deles, mas eu não posso ficar preso em um, porque se eu for ficar preso em somente um, eu não sou líder, eu viro um chefe. E às vezes nem chefe eu viro um nada. E é isso que a gente está cansado de ver com pessoas que se dizem que são profissionais. Por quê? Porque eu tenho que gerir o meu conhecimento. E quando eu consigo entender e aprender isso, quer dizer que eu começo a empreender esse conhecimento e aplico na minha vida, seja na área pessoal ou na área profissional, inspirando pessoas. Entendeu? Então entenda, os estilos de liderança eu tenho que desenvolver todos em mim. Posso ser bom, melhor em um, sim, mas eu tenho que ter conceito dos outros para fazer esse que eu sou melhor acontecer de uma forma excelente e agregadora. E não simplesmente, eu exerço uma função de líder, um cargo de líder, mas na realidade só a função, só para falar que é. Correto? Então a gente tem que mostrar o porquê eu sou um líder, porque eu inspiro as pessoas, porque eu ouço as pessoas, porque eu tenho flexibilidade. Aí veja só, olha como os valores que a gente discutiu semana passada, eles são extremamente importantes para, ou seja, acontecer tudo isso que eu estou falando para vocês aqui. Se eu não tiver os valores, se eu não tiver os pilares da educação, não, se eu não tiver as funções da administração que a gente já discutiu, se eu não tiver a missão, visão e valores da empresa e na empresa, isso aqui nada acontece. Porque eu não consigo observar que a administração é gestão. Correto? Isso é gestão. É fácil, professor? Não. Mas nunca foi. Mas nós temos potencial para desenvolver. Certo? Aspectos que fazem um líder gerenciar sua equipe. Olha só, um líder não nasce líder. Fato. Ele aprende. Olha o exemplo de Jesus. Mas Jesus era um líder. Não, mas ele veio na Terra ser humano para aprender a entender como é o ser humano, sem precisar, correto? Ou seja, ele estava aprendendo a ser um líder sem precisar. Olha que lindo isso, olha que gesto de humildade. Entendeu? Então um líder não nasce líder. Ele pode ter habilidades que pode formar ele um líder. Mas sim, se torna um líder por meio da junção de valores como dedicação, amor, respeito e responsabilidade. Ou seja, a expectativa de um líder é ver sua equipe motivada e cheia de conhecimento, habilidades, atitudes e valores que movem o seu entorno, correto? No qual possam empreender melhor um processo de gestão. Foi tudo o que eu falei, pessoal. Então a gente tem que ter
é o aspecto de uma chave. Veja que está grifado. Por quê? Porque a chave da liderança é quando eu exerço o conhecimento, como está nessa figura aqui, como saber. A habilidade, na realidade, eu direciono não numa forma de poder, como está aqui, mas como autoridade, atitude de querer, né? Os valores de ser e o entorno de interagir com tudo isso. Então eu tenho que ter a chave, que é a maturidade do meu conhecimento, e observar que eu a cada dia me formo melhor como um líder a partir do momento que eu busco mais conhecimento. É disso que nós precisamos. É disso que as empresas precisam, que as famílias precisam, que o ser humano precisa, que o mundo, que a sociedade precisa. Entendeu? Então eu convido a você a refletir nesses conceitos para fazer de você um líder inspirador e não um chefe desmotivador. Para finalizar, eu deixo, como sempre, a questão para vocês da semana. De acordo com o seu entendimento, defina com suas palavras o que é ser um líder. Se você viu a minha aula toda, tanto a aula da semana passada e essa aula, junto com tudo que a gente já conversou dentro da nossa disciplina, essa resposta aqui vai ser tranquila. Você vai desenvolver uma resposta tranquila, ou seja, a pergunta vai ser fácil para você. Correto? Então, reflita, desenvolva, você tem potencial. Certo? Para finalizar, então, a gente falou, encerrando essa parte dos valores da liderança embasando os valores humanos, parte 2. Falamos na primeira parte dos valores humanos, ética, moral, correto? Definimos cada um. E hoje, como eles são aplicados nos conceitos de liderança. Então falamos de ser chefe, ser líder, o líder de sua equipe, estilos de liderança que motivam uma equipe, correto? E finalizamos com a chave, que é a maturidade do conhecimento, né? Que eu busco a cada dia para ser um líder inspirador e não um chefe desmotivador. Para finalizar, eu deixo aqui para vocês a frase de reflexão da semana. Em uma equipe, o líder não pode fazer apenas o possível para ele somente aparecer, mas sim deve fazer o melhor para que todos que formam a equipe apareçam, pois, fazendo isso, o líder não será considerado apenas mais um, pelo contrário, será considerado por todos o diferencial de sua equipe. Então, quando um líder ele mostra que todos são importantes, que ele entende cada um da sua equipe, que ele consegue fazer com que aqueles estilos de liderança se aplique nele e se transpareça para a equipe dele, correto? Ele se torna diferencial, mas não porque ele é melhor do que os outros, mas sim porque simplesmente ele exerce os valores humanos, correto? Aplicado no estilo de liderança dele. É isso que é a nossa aula, é isso que é a nossa reflexão dessas duas aulas. Então, pessoal, exerçam a liderança que inspire e não a liderança que não é chamada de liderança, mas de chefia, que simplesmente desmotiva. Agradeço pela aula, né? Não vejo a hora de estar com vocês em sala de aula novamente, mas enquanto isso, a gente vem aqui fazer o melhor nosso, inspirando vocês a ser líderes e não chefes a cada dia. Um abraço do professor Adriano e lembre-se, o conhecimento é fascinante.